Salve, salve rugbyeiros e rugbyeiras de todo o país, bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 54 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho e no programa de hoje vamos receber o Fernando Portugal, ele mesmo, ídolo do rugby brasileiro, ex-treinador da Seleção Brasileira e dos Cobras e agora treinador lá do Pasteur e também Federação Paulista de Rugby. O Portugal vai contar tudo aí sobre a rodada do Super 12, tivemos uma rodada quente nesse final de semana do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15, 3 jogos pela penúltima rodada do hexagonal final, lembrando, todo mundo joga contra todo mundo, dos 6 melhores times do país, em um turno único, e aí os 2 melhores, depois de 5 rodadas, os 2 melhores jogam a grande final. Já tivemos 4 rodadas e o Portugal vai falar disso e também vai falar de Copa do Mundo, pedi a opinião dele, logicamente, sobre o assunto, e gravei ali direto da Cobb Expo, a Cobb Expo que está rolando nessa semana, a Confederação Brasileira está lá, com os atletas, com um circuito de interação com o público muito legal. A Cobb Expo está rolando no Espaço Pro Magno, lá no Center Norte, na Zona Norte de São Paulo, perto ali da Ponte do Limão, e o espaço é muito legal porque o espaço tem todas as confederações olímpicas por lá, e o rugby está recebendo, tem um circuito especial que você entra lá, joga um joguinho do peteleco, que é de chutar a bola com o dedo lá pro H, brinca de passes com os jogadores da seleção brasileira e também faz um exercício de Scrum Machine lá, muito legal, além, é claro, da realidade virtual, óculos de realidade virtual para você encarar o Haka dos All Blacks lá de 2018, que foi feito no Morumbi contra o Brasil, no jogo Maori Blacks Brasil, tá lá, é uma experiência única, incrível, que o pessoal pode curtir. É isso, compareçam lá à Cobb Expo, nessa quarta-feira, inclusive, rolando palestra de valores e cultura do rugby com a Baby Futuro e com o Gabriel Senamo, o Gabó. Vamos lá, então, falar com o Fernando Portugal sobre esses 2 temas, Super 12 e Copa do Mundo. Agora é hora de falarmos de Super 12, Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15, rolando a todo vapor com a sua fase hexagonal final. Tivemos nesse último final de semana a penúltima rodada. E para falar desse assunto, um assunto muito importante aí para o nosso rugby, estamos aqui com ele, Fernando Portugal, ele que é o treinador do Pasteur, ex-treinador da Seleção Brasileira também. Portugal, como é que tá, cara? Grande vitória do Pasteur, hein? 38-10 sobre o Jacareí, quase classificado para a final. Fala, Vitão, obrigado pelo convite aí. Falar de rugby é sempre gostoso para mim, né, cara? Então, obrigado pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho. É verdade, a gente tinha muita expectativa do jogo contra o Jacareí, né? Esse ano a gente não jogou, pelas casualidades aí do Paulista, pela conformação da tabela e depois os confrontos de finais. A gente não tinha jogado ainda com o Jacareí. E nosso último jogo tinha sido a semifinal do Brasileiro do ano passado, que a gente perdeu na última bola por 1 ponto. Então tinha muitas questões esse jogo aí, né? Que era uma de a gente, a possibilidade de uma revanche, num cenário que também valia possibilidades aí de seguir em caminho às finais da competição. Então tinha muito em jogo. E depois tinha a expectativa do jogo propriamente dito, que foi a gente analisando o Jacareí e os placares que eles foram promovendo em cima de todos os adversários, né? Eles tiveram um pouco de vida fácil, assim, obviamente pelo mérito deles, mas eles não tiveram jogos muito complicados ao longo da temporada, diferente da gente que enfrentou 4 vezes a pole em quase praticamente 3 empates, né? Então tinha muita expectativa para esse jogo e a gente acha que planejou bem e saiu à risca o jogo, viu? A verdade é que os jogadores tiveram muito bem taticamente em campo. Aliás, legal, né, que os 2 times se enfrentaram invictos na temporada, né? A Poli não estava invicta na temporada, o Pasteur e o Jacareí estavam, né? A Poli está invicta no Campeonato Brasileiro, né? E aí vão para a sequência da competição. Mas não, tá invicta não, vocês venceram a Poli, é verdade. A Poli não está invicta no Claro. hexagonal, não no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, de qualquer maneira, o jogo teve um sabor aí de classificação para o Pasteur quase para a final, né? Tem mais um jogo ainda do Pasteur pela frente, já contra o Farrapos. Mas como é que tá aí pensando, o que você está imaginando aí para essas 2 últimas rodadas, né? A última rodada e também uma final eventual contra a Poli, né? Ou contra a Jacareí, ou contra a Papos, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Na verdade, como é que a gente encarou esse ano no Pasteur, né? A gente encarou assim, a gente precisa focar na nossa relação, em como a gente se relaciona entre nós e como a gente se relaciona com o mundo exterior, né? Então a gente fez muito foco aí. Nosso jogo, em como a gente joga. Então a gente não fez uma
uma construção por competição, mesmo porque a competição era muito longa, com jogos muito espaçados, e jogando simultaneamente Super 12 e Paulista. Então a nossa construção foi sobre nós mesmos, entendeu? Não sobre a competição. Então a verdade é que a gente não está pensando muito, vamos chegar na final, vamos ganhar a competição. A gente está pensando nos jogos. Nosso adversário, eu até agora, o adversário que a gente enfrentou mais forte foi a Poli, e do que eu vejo e do que eu senti contra, é o time mais forte do Brasil. E a gente pegou ele já no primeiro jogo do hexagonal. Então não dá para fazer muitas contas, sabe? Foi um empate que a gente tirou na última bola num penal que a gente conseguiu empatar o jogo porque a gente estava perdendo esse jogo. Então a gente veio numa construção assim. Pegamos o Jacareí e agora a gente tem o Farrapos, que ainda tá com a cabeça fora d'água, ainda tem um pouco de oxigênio, e vai jogar em casa, cara. Então, é um adversário que o Pasteur não enfrenta desde 2017, que também foi uma semifinal que o Pasteur perdeu ali, semifinal de brasileiro. Então, é um cenário muito hostil. O que a gente está fazendo foco? Em nós, entendeu? Então, e aí, obviamente, estudamos muito o Farrapos, e eu acho que vai ser um jogo, além da loucura que é a logística, que a gente sai na sexta-feira à noite, passa a noite viajando de avião, chega de madrugada, então o tempo de descanso é curto. Tem um fator emocional de estar jogando ali no estádio do Farrapos, da Montanha, que é um cenário bastante hostil para quem visita. Então o foco está sendo aí, sabe? Não dá para falar em finais de competição se não passar por esse jogo. Esse é o maior desafio que a gente tem pela frente. Exato. Então tivemos Pasteur tentou de Jacareí 10, Estevo 7, Poli 55, Poli lidera pelo saldo de pontos, e São José 19, Farrapos 40. Última rodada, agora no dia 30, temos Farrapos e Pasteur, na montanha, como o Portugal mencionou. Jacareí contra Poli, outro jogo bem interessante, né? Decisivo para ambos, na verdade, que Jacareí precisa da vitória de qualquer maneira, e tem ainda um Estevo e São José. E aí depois, a final, no dia 22 de outubro. Classificação de momento aqui no hexagonal, temos Poli com 17 pontos, saldo de mais 124, Pasteur 17 pontos, saldo de mais 99, Farrapos ainda na cola, na briga com 13 pontos, 69 de saldo, Jacareí 12 pontos, 57 de saldo, tá aí depois São José e Estevam ainda não pontuaram. E Portugal, pensando aí nos pontos positivos que você tem visto do Pasteur, né, em termos de evolução, o que você acha que mais evoluiu na sua equipe pensando no ano passado, porque o Pasteur está batendo na trave, né, já há um tempo em termos de título brasileiro, o Paulista venceu, acabou perdendo do ano passado de qualquer maneira, mas o que você sentiu de evolução? Qual é os pontos que o clube tem cada vez mais evoluído aí dentro de campo? O que a gente fez? Bastante foco, né? Obviamente eu saí do alto rendimento, né? Tinha acabado de jogar a Islar, né? Então tem uma pegada diferente ali. Se você não estuda você mesmo e o seu adversário, é muito difícil. Você vai jogar num acaso. E jogar num acaso em jogos que valem, com gente que te estuda, é impossível, entendeu? Então, o que a gente trouxe para o parceiro é estudar um pouco qual é o campeonato que a gente joga, como é que são os jogos que a gente joga, como são os nossos adversários, como nós somos, como nós queremos jogar e como a gente deveria jogar. E a verdade é que a gente tem feito muito foco aí, né? Eu falo muito para eles, né? Um clube amador do Brasil treina 2 vezes por semana, 1 hora e meia. De repente você treina um dia a mais, numa semana específica. A gente não tem um atleta à disposição. Então, o que eu posso gerar de adaptação por repetição, por volume de treino, é muito baixo. Eu tinha uns caras lá no sistema de alto rendimento da CBRU e treinava 3, 4, 5 horas por dia, e você viu uma evolução muito pequena no passe, no tackle, no ranking, no entendimento do jogo, na função dele específica. No clube amador, menos ainda. Então, o que a gente tem feito muito foco é em entender o jogo. Aonde eu estou no campo? O que é bom eu fazer aqui? Quais são as ferramentas que nós temos? Qual que é a proposta? Qual que é o objetivo que a gente tem aqui em cada zona? Como é que são os momentos do jogo? Começou o jogo, o começo do jogo, os primeiros 10, 15, 20 minutos são iguais aos 20 minutos seguintes, no final do primeiro tempo? Os primeiros 10 minutos do segundo tempo são iguais aos 10 minutos do primeiro tempo? Ou não? Não sei. Então, a verdade, a gente está fazendo uma leitura assim. Hoje, já com os jogos, a gente tem bastante dados, e acho que a evolução do Pasteur passa por isso. Em entender o jogo, em como quer jogar, onde quer jogar. Depois, obviamente, se acerta e erra, faz uma jogada maravilhosa,
e faz uma jogada ridícula. Tem um momento de defesa maravilhoso e faz um penal estúpido, entendeu? Os erros acontecem, mas acho que a gente, nesse momento, a gente sabe quem a gente é e como a gente quer jogar. E tem também estudado os adversários. Então, acho que essa é a grande evolução do Pasteur. É interessante o que você fala, né? Trazer justamente um pouco mais de conhecimento, né? De método, de ciência do esporte também, de análise estatística do rugby de clubes, né? Certamente é o próximo passo. A gente avança nisso como seleção brasileira, como Cobras, mas falta também o cenário do clube, né? E acho que você traz isso de muito relevante. Né? Você tem sentido também, né? Com relação aos adversários, alguma evolução nesse sentido? Lógico que eu sei que mas você vai falar muito mais do Pasteur, mas o que você tem sentido em relação ao campeonato, né? Também tem visto esse tipo de processo acontecendo em outras partes? Cara, como eu falei, o adversário mais forte que eu enfrentei foi a Poli, disparado assim. É um time que sabe como quer jogar, sabe como joga. Imagino que estuda o adversário. Tem lá personalidades aí do sistema de alto rendimento que sei que estudam o jogo e conhecem o jogo. O que eu sinto é que não tem muito estudo do jogo, entendeu? Então, inclusive do meu jogo. Às vezes eu sinto algumas, beleza, isso acho que eles já estudaram. E depois a gente vai a jogo e acho que não viram, porque não conseguiram criar nada para me parar aí. Então acho que ainda falta essa leitura, entendeu? Acho que ainda falta consciência. É muito difícil, né? Porque o treinador tem que ter essa leitura e ele tem que fazer essa leitura e tem que colocar isso em dados, em imagem, em conceitos, né? Em ferramentas, passar isso para o jogador, fazer com que ele entenda isso e depois que ele aplique isso e sob pressão. É difícil essa máquina sem tanto estímulos durante a semana, que é como o rugby amador funciona. Mas eu acho que a gente ainda tem, como rugby brasileiro, muito que evoluir nesse sentido, sabe? De análise do jogo mesmo. Às vezes a gente passa, isso dos cursos que eu tive o privilégio de fazer enquanto estava no sistema de alto rendimento, sobre, o jogo é o seu melhor professor, né? Então, às vezes eu passo treinando jogadas, mas as estatísticas me comprovam de que, de repente, eu faço muito mais tries ou tenho muito mais oportunidades a partir do jogo desorganizado. Só que eu fico treinando jogadas e treino pouco o jogo desorganizado e o inverso acontece muito também. Eu acho que não sei se os treinadores aí fazem essa leitura sobre como é o jogo dele, o que tem acontecido para ele tomar decisões, entendeu? É interessante que se coloca, porque é uma nova. É a próxima fronteira em termos de desenvolvimento, né? Das nossas categorias, nossa categoria de clubes, né? É um gargalo, na verdade, que a gente vai ter que evoluir, né? O Super 12, vem do Super 12 a gente vê, né? Ainda tem muito a crescer até para diminuir um pouco, né? Não vai diminuir tanto, mas vai diminuir um pouco a distância com relação ao próximo nível de rugby que a gente tem, que é o nível de alto rendimento, obviamente, né? Fechando a rodada também, porque É, tivemos alguns jogos aí de. Pode falar. não, eu acho que cada um está numa realidade também, tem que entender Exato. onde você está parado, né? De repente, se eu faço um estudo sobre o jogo, o conceito do jogo, mas não consigo fazer um passe, se meu chute não sai aonde eu quero, se o meu lateral eu não consigo pegar, então eu esqueço o conceito do jogo, eu vou treinar as habilidades. Se fisicamente eu colapso dentro do jogo, eu vou precisar trabalhar fisicamente. Então depende aí entender aí onde você está parado, né? Exato, justamente. Né? E vamos lá, tivemos mais três partidas rolando também pelo qualificatório. Curitiba 58, Pé Vermelho 3, Charrua 27, Joca 0, Tornados 17, SPAC 61. Significa isso que Curitiba, Charrua e SPAC estão praticamente aí garantidos já no Super 12 de 2024. Temos mais três jogos ainda pela frente esse final de semana. Piracicaba Engenharia, Centauros do RTC, Rio Rugby e Niterói pela penúltima rodada do qualificatório. Em Portugal, enquanto isso, né, pegar a sua visão também, tá rolando a Copa do Mundo, né? O que você tem assistido? Como é que você tem visto aí de coisas mais legais do Mundial? Vimos um jogaço, na verdade, esse final de semana, né? O Irlanda e África do Sul com um saborzinho quase de prévia de final, né? Pode ser que se encontre de novo na final. Tivemos também a Austrália, a maior derrota da Austrália do rugby australiano contra a Gales também. Foi outro jogão aí do lado de Gales, pelo menos, né? O que você mais apreciou nesse final de semana? Tá demais, né? Obviamente estou assistindo, é uma loucura isso, estou assistindo, estou meio com calafrios assim nessas pausas que tem de jogo, porque você mete aí uns 7, 8 jogos na sequência e de repente para, né? Quase uma abstinência. Mas olha, eu tenho algumas considerações aí a fazer. Primeiro, cara, eu fiquei com um pé atrás da derrota da África do Sul sobre a Irlanda.
Obviamente, a África do Sul não vai jogar para perder, não vai jogar para perder, não vai fazer isso. Mas a África do Sul é muito estrategista, cara. Tem um staff muito estrategista e tem jogadores que sabem o que querem fazer, quando querem fazer, onde querem fazer. São muito inteligentes, é talvez uma das equipes mais maduras que tem no Mundial. E aí, pensando nessa loucura, né? Então eu tenho, obviamente, que passar para as quartas, vou passar para as quartas, e eu tenho dois confrontos para escolher: França ou Nova Zelândia, né? E aí a França está jogando em casa, tem um menino Dupont que está fora agora, né? Mas tem uma motivação especial. E do outro lado eu tenho a Nova Zelândia, que é a Nova Zelândia, né? Quem eu quero enfrentar nas quartas e quem eu poderia não. Deixa isso mais para frente. Não, obviamente, é teoria da conspiração total aqui, mas eu, cara, não sei, entendeu? Não acho que tenham construído um jogo para ganhar da Irlanda. Obviamente, depois se acaba ganhando, sim. Mas eu não acredito que tenham estudado a Irlanda, construído um plano, não sei o quê, vamos ganhar aqui, ali, vamos abrir, vamos jogar assim. Não acredito que tenha sido essa a leitura do jogo. Tipo, beleza, jogamos. Se ganhar, ganhou. Porque não é mal não pegar a Nova Zelândia nas quartas de final, né? E a Irlanda tem uma pedreiraça. Depois pode falar, a Nova Zelândia tá mal, a Irlanda tá muito bem, o jogo da Irlanda encanta, é um time que melhor interage forwards e backs, o ataque é impressionante a quantidade de opções que eles têm, mas vão pegar a Nova Zelândia nas quartas de final. E aí, cara, não sei, sabe? Então eu fiquei com essa sensação. Depois sobre Austrália e Gales, foi um jogo estranho, hein? É, porque não é que a Austrália estava mal, né? E aí, isso é uma leitura que eu tenho feito dos jogos, das análises e tal. O quanto você tem que ter. É só a gente levar isso também para a Argentina, por exemplo. O quanto você precisa ter em campo jogadores que entendem os momentos do jogo, melhor esse momento, essa temperatura, como está o jogo, em que momento a gente está vivendo, como é que foram as ações até aqui, como elas vão ter a tendência a seguir. A Austrália tem um penal debaixo dos paus para fazer 3 pontos e ia 10-9 com Gales, né? E até ali a Austrália dominava, sei lá, territorialmente era um absurdo. A Austrália dominava as ações do jogo. O Gales tem uma defesa invejável, tacleia demais, mas a Austrália dominava territorialmente o jogo ali e as ações. E aí você metia 3 pontos, 10-9, o try de Gales sai numa jogada de primeira fase, um buraco que, bom, beleza, pode ter sido um erro, como aconteceu França e Nova Zelândia na primeira bola. E depois aí a Austrália dominou o jogo. A Austrália vai para esse lateral, faz uma besteira no lateral, sei lá, que a bola espirra, eles erram completamente o lateral. Gales chuta a bola, 50-22, line para Gales, que vai jogar, penal, 3 pontos, 13-6. E aí veio 16-6, 19-6. Aí o jogo tinha andado. Não sei se a Austrália tivesse feito 3 pontos naquele momento, igual a Argentina, que quando estava com um a mais, com 22 minutos, teve um penal de frente para os paus, resolveram fazer uma jogadinha e perder a bola. Se tivesse feito 3 pontos e passasse dos 6-3 na Inglaterra naquele momento com um a mais. E essa construção que, por exemplo, Fiji teve contra a Austrália no segundo jogo. O Fiji jogou. A Austrália teve equivalência em todas as ações do jogo. Absolutamente todas. Só que Fiji jogou um jogo metódico, né? Então teve chance, pum, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, fez 15 pontos em penais. Então, eu acho que no final como é que você entende o jogo, né? Quem você é, quem é o seu adversário, quais são os momentos. E aí são as equipes que têm jogadores mais maduros nas posições de tomada de decisão que vai ganhar, né? Depois você tem aí não vai fugir. Irlanda, África do Sul e a França, se Dupont voltar, porque se não voltar, se ele não voltar, não tem chance. É interessante, né? Porque depois o Ed Jones foi questionado na coletiva de imprensa do derrota da Austrália com relação às escolhas sobre experiência de jogadores. Os jogadores experientes faltavam na equipe australiana, o time mais jovem da Austrália dos últimos 20 anos. E ele mesmo fugiu da conversa, dizendo, não, experiência se ganha com o tempo, etc. Não é esse o ponto. Mas acho que o que você coloca, e a minha percepção também é que faltou isso. Faltou uma liderança para tomar as melhores decisões nos momentos-chave do jogo da Austrália, né? E tá aí, né? Uma derrota
Uma derrota, a maior derrota da história da Austrália numa Copa do Mundo, né? E indo para uma Copa do Mundo em casa em 2027, vai ter muito trabalho pela frente. Portugal, ficamos por aqui então, cara. Muito obrigado pelo papo de Super 12 de Copa do Mundo, cara. Sempre um prazer. Te volta a se falar em breve, com certeza. Valeu. Beleza, Vitão. Obrigado aí, obrigado pela conversa, pelo papo. Se precisar falar de rugby, eu tô aqui, hein? Boa, mano. Valeu, abração. Tá aí o Fernando Portugal, lembrando então, repassando os resultados da terceira rodada, perdão, da Copa do Mundo de Rugby. Itália 38, Uruguai 17, França 96-0 na Namíbia, Argentina 19, Samoa 10, Geórgia 18, Portugal 18, Chile 0, Inglaterra 71, África do Sul 8, Irlanda 13, Escócia 45, Tonga 17 e Gales 40, Austrália 6. Nessa quarta-feira, hoje, começa a quarta rodada, a penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com o jogo entre Uruguai e Namíbia. Depois tem Japão e Samoa na quinta-feira. Sexta-feira é o jogão entre Nova Zelândia e Itália. Sábado tem Argentina e Chile, Fiji, Geórgia, Escócia e Romênia. E no domingo tem Austrália e Portugal, África do Sul e Tonga. Tá aí a grande Copa do Mundo de Rugby rolando lá na França. E um momento interessante porque os grupos estão ficando aí... já temos tá tendo uma cara, né, dos grupos de como vão ficar os jogos do mata-mata. A Irlanda está em primeiro lugar no seu grupo, lá no grupo B. A gente tem a França liderando o grupo A. O grupo C é liderado por Gales, praticamente já classificado também para a próxima fase. Inglaterra lidera o grupo D. Mundial de Rugby rolando aí com grandes emoções. Vamos passar a pontuação aqui. França 13 pontos no grupo A. França 13 pontos, 3 jogos. Itália 10 pontos em 2 jogos. Nova Zelândia 5 pontos em 2 jogos. Uruguai 0 pontos em 2 jogos, Namíbia 0 pontos em 3 jogos. No grupo B, Irlanda 14 pontos em 3 jogos, África do Sul 10 pontos em 3 jogos, Escócia 5 pontos em 2 jogos, Tonga 0 pontos em 2 jogos, Romênia 0 pontos em 2 jogos. No grupo C, Gales 14 pontos em 3 jogos, Fiji 6 pontos em 2 jogos, Austrália 6 pontos em 3 jogos, Austrália praticamente é eliminada, como a gente mencionou já. Geórgia, 2 pontos em 2 jogos. Portugal, 2 pontos em 2 jogos. E no grupo D, Inglaterra, 14 pontos em 3 jogos. Samoa, 5 pontos em 2 jogos. Japão, 5 pontos em 2 jogos. Argentina, 4 pontos em 2 jogos. E o Chile, 0 pontos em 3 jogos. Está aí a classificação geral da Copa do Mundo. E nesse final de semana, agora no dia 30, né, temos Copa do Mundo e temos também os jogos que eu mencionei de Super 12 e também de qualificatório do Super 12, de Super 12 e de qualificatório do Super 12, as duas competições aí masculinas fechando este mês de setembro, grande mês de setembro para a Brasil Rugby. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui no programa de hoje, até a semana que vem, abrindo outubro com mais Copa do Mundo e com mais assuntos, aí voltando mais campeonatos nacionais, voltando mais ações também na Confederação, ações de desenvolvimento, ações junto com os parceiros, nossos patrocinadores também vão rolar ao longo do mês de outubro. Valeu, pessoal, até a próxima.